Éden, lugar de delícias, lugar agradável e confortável. E por que é que o homem está assim? Porque ele desobedeceu a Deus, preferiu andar nos seus próprios caminhos. 10º lugar, a degradação da raça humana é consequência das suas próprias escolhas. E disse Deus: maldita é a terra por tua causa. Foi culpa do homem, não é culpa de Deus. Foi culpa minha e tua também, não culpa de Deus. 11º lugar, o homem preferiu dar ouvidos à criatura do que ao Criador. Deus disse: não coma do fruto. E a criatura disse: pode comer, não tem problema. Comeu e morreu. Deus disse: não coma. A criatura disse: coma. E ele desobedeceu a Deus. E talvez você diga assim: com tantas oportunidades de viver bem, de ser feliz, e ainda assim escolheu o pior. Por que isso? Com tantas oportunidades de ser feliz que Deus havia dado para o homem, de viver num lugar de delícia, por que é que ele escolheu o pior? O que ele fez? Por que ele fez isso? Ora, pergunte para você mesmo: por que é que ao invés de você escolher o melhor, nós escolhemos o pior? Pergunte para você mesmo. Tem muitas pessoas que dizem assim: se Deus é bom, será que Deus é bom? Certa feita um moço, um professor muito inteligente, também muito bem conceituado, ele disse assim, ele reuniu todo o pessoal da faculdade que estava terminando os estudos, já no final, e fez um encontro, alugou um sítio e levou toda aquela rapaziada para lá. Chegou lá, ele resolveu abordar o tema a respeito de Deus, se Deus era bom ou não. E ele, com toda a ciência que ele tinha, toda a sabedoria, ele disse assim, ele começou a persuadir aqueles jovens, e começou a dizer a respeito de Deus, e falou de uma maneira muito inteligente, abordou assunto que os próprios alunos dele se perderam, e no final da história ele disse assim: tem alguém que quer falar alguma coisa? Todo mundo ficou calado. A conclusão era a seguinte: Deus é mau. Porque se Deus é bom, por que o mundo está assim? Dizia ele. Se Deus é bom, por que as crianças sofrem? Se Deus é bom, por que crianças, inclusive inocentes, nascem com problemas físicos? Se Deus é bom, por que tanta infidelidade conjugal? Se Deus é bom, por que tanto inferno na terra? Se Deus é bom, por que isso? E no final, todos se calaram, não tinham resposta. Mas no meio da multidão tinha um senhorzinho experiente, tirou da mochila dele uma maçã e começou a mastigar. Ele se levantou e disse assim: olha, professor, eu admiro a sua inteligência, o senhor é um homem muito sábio, eu não sei falar como o senhor fala, palavras difíceis, quase que o senhor me convenceu, mas eu quero te fazer uma pergunta: essa maçã que eu estou comendo, ela está doce ou está azeda? O professor sorriu e disse assim: mas espera aí, ora, eu não sei. Por que o senhor não sabe, professor? Ora, porque quem está comendo da maçã é você. Exatamente, professor. Como é que o senhor pode falar de alguma coisa que o senhor nunca experimentou e dizer que é ruim, dizer que é mal? Se eu estou comendo da maçã, eu sei se ela é boa ou é ruim. Como que o senhor pode falar a respeito do cristianismo, que ele é mau, que Deus é mau, se você nunca experimentou de Deus? Eis aqui um convite de Deus para você nessa noite. Experimenta dele, deixa Deus guiar os seus caminhos. A Bíblia diz no Salmo 37, no versículo 4, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai fazer por você. Acredita nele. A segunda grande pergunta aqui nessa noite é a seguinte: a Bíblia é inteiramente confiável? Sim ou não? Vale lembrar que, embora não haja por parte da Bíblia uma preocupação em provar a existência de Deus, contudo ela começa e termina falando de Deus, falando em Deus. Veja bem, todas as civilizações da Bíblia, os cananeus, os fariseus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, os heveus, os amorreus, todas as civilizações que a Bíblia registrou, a arqueologia investigou e comprovou a existência das mesmas. A Bíblia é um livro milenar. Ela já passou pelo teste mais aguçado dos principais críticos que o mundo já conheceu, como por exemplo Voltaire,
Sacre, Spencer, Nietzsche, Freud, que são pessoas de renome, pessoas que deixaram uma marca na história. Contudo, nenhum deles tiveram argumento suficiente para contradizer o que está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Nenhum tiveram argumento, porque a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É interessante que todas as profecias da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Todas as profecias da Bíblia estão sendo cumpridas, desde os dias antigos até os dias atuais, e serão cumpridas até os últimos dias. Jesus disse assim: olha, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ele merece. Ele merece. Veja bem, a Academia Francesa, em 1861, publicou uma lista de 51 fatos científicos, nos quais dizem que a Bíblia estava errada. Hoje, nenhum daqueles fatos continua em pé. Nenhum deles. A Bíblia é composta de pelo menos 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Os primeiros foram escritos pelo menos 1400 anos antes de Cristo, e os mais recentes, 80 anos depois de Cristo. 40 autores diferentes, com a formação educacional e cultural da mais diversa possível. Josué era um general, Davi era um pastor de ovelha, Amós era um boiadeiro, Daniel era um político, Pedro era um pescador, Lucas era um médico, Mateus era um cobrador de impostos, um publicano. Em diversas épocas diferentes, em condições das mais diversas possíveis. Ezequiel estava lá dentro da prisão em Babilônia, Davi peregrinando pelo deserto e dentro das cavernas. O apóstolo Paulo, mais de 1400 anos depois, lá na prisão de Roma. Jeremias dentro de um calabouço. A Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas diferentes: no hebraico, no aramaico e no grego. Portanto, seria de se esperar que o resultado de tamanha diversidade nos desse um texto caótico, fragmentado e cheio de incoerências e contradições. No entanto, a Bíblia é tida como o maior best-seller que o mundo já conheceu. É necessário muito mais fé para ser um ateu do que para ser um cristão. Agora, responda para mim: por que é que os autores do Novo Testamento inventariam uma história ou criariam uma religião em que eles mesmos eram obrigados a se submeter a ela? Regras do tipo: aquele que olhar para uma mulher com uma intenção maliciosa no teu coração já está adulterando. Eles eram obrigados a se submeter a isso. Aquele que se divorciar da tua mulher, a não ser que seja por causa de adultério, comete pecado. Se alguém te bater na tua face, oferece a outra. Você acha que alguém inventaria um negócio desse? Você acha que alguém inventaria regras do tipo: não acumulem tesouros aqui na terra, acumule tesouro no céu? Isso não vem do homem, isso só pode vir de Deus.